Jesus Cristo. Santo Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Mais uma vez estamos gratos, Senhor. Mais uma aula da Escola Bíblica, mais um dia de culto, mais um dia com os irmãos aqui, Senhor, na Tua presença. Que alegria, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade. Louvamos o Teu nome. Senhor, nós contamos com a Tua ajuda, Senhor, para mais uma aula da Escola Bíblica. Senhor, nos ajuda nessa manhã. Abre para nós a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos encaminha. Senhor, nos mostra esse capítulo 11 de Romanos tão precioso. Abre para nós, Senhor. Precisamos entender. Precisamos tocar na realidade espiritual. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço. Socorre-nos nessa hora, eu te peço, em nome de Jesus. Estamos crendo que receberemos de Ti, Senhor, graça e unção para tocarmos nessas verdades, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradeço. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar. E tá frio mesmo, né? Ai, ai. Ainda que agora tem um solzinho, graças a Deus. Irmãos, então no domingo passado, nós paramos aqui no verso 26, né? Falamos do endurecimento que veio em parte sobre Israel, né? Como diz o apóstolo Paulo aqui. Vamos ler aqui, vamos recapitular aqui, né? Pegando o 25 aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ou mistério, né? Tem tradução que fala mistério, não sei como é que tá aí na sua, André? Mistério, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então existe um mistério aqui, né? E que mistério é esse? O mistério que estava oculto, né? O mistério estava em oculto, né? Oculto, mistério em relação ao quê? No Antigo Testamento. O Senhor já vem falando isso desde o Antigo Testamento, porém, ao mesmo tempo que ele vem falando, mas não tão claramente, não de uma maneira tão direta, né? De tal maneira que fosse um mistério. Nós vemos muito isso falando em Isaías, nós vemos Jeremias falar alguma coisa, enfim, os profetas falando de que também entrariam os gentios, de que a salvação também viria para os gentios, né? De que o Messias esperado também era para os gentios, né? Porém, Israel muitas vezes esqueceu dessa verdade, né? E aquela arrogância de achar que só eles eram o povo eleito, de que só eles, de que o Messias era só para eles, criou uma vaidade no coração deles, né? E essa vaidade, hoje a coisa se inverteu, porque hoje nós podemos também ter essa vaidade de achar que o Senhor Jesus Cristo se esqueceu de Israel. Esse é o alerta do apóstolo Paulo aqui no capítulo 11. Né? De ignorar essa parte do plano de Deus. Né? Então, glória a Deus que esse mistério foi revelado, né? Que a salvação também veio para os gentios. Né? Mas tem aqui um aspecto aqui que o apóstolo Paulo chama aqui de plenitude dos gentios. Não uma expressão, plenitude dos gentios. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então tem um tempo. Essa expressão também é chamada de tempo dos gentios. Se não me engano, tem até tradução que fala isso, tempo dos gentios. E esse tempo, irmãos, é uma janela profética. Como eu falei no domingo passado. Nós tínhamos 2000 anos Deus tratando com a humanidade, né? Que vai de Adão até Abraão. Deus tratando com a humanidade. Depois nós temos uma outra janela de 2000 anos, Deus separando um povo dentre
as nações, entre toda a humanidade. Deus separou um povo e chamou esse povo de nação de Israel, né? E depois, mais 2000 anos, nós vivemos até então, né? Até agora, até o dia de hoje, nós vivemos mais 2000 anos Deus tratando com a igreja, né? Com a igreja, que é a igreja formada por judeus e gentios, formando um só corpo, né? E esse é o mistério de Cristo que nós vemos lá em Efésios, por exemplo. Efésios fala muito sobre o mistério de Cristo, que é a igreja, né? E só que esse tempo vai acabar. E quando acabar esse tempo, Deus se volta de novo para a nação de Israel. Ou seja, logo após o arrebatamento da igreja, né, quando o Senhor vem nos ares, ele encontra a igreja nos ares e desce. Quando ele desce, ele vai tratar com Israel. Vai haver a guerra do Armagedon, né, como nós conhecemos ali no Apocalipse, em alguns textos do Antigo Testamento também. Temos a guerra do Armagedon, e onde Deus vai defender Israel, porque a nação de Israel vai estar cercada por todos os lados. E ela vai estar prestes a ser destruída. E o Senhor vem e intervém ali. Intervém naquela situação e salva Israel. Por isso que fala, todo Israel será salvo. E daí eles vão olhar para o Messias e vão ver que aquele Messias que eles tanto aguardavam é exatamente aquele que um dia eles rejeitaram e rejeitam até hoje. E eles vão chorar e vão prantear, que nem fala lá em Zacarias, no capítulo 12 e no capítulo 13. Que eles vão lamentar e prantear por aquele quem pranteia por um unigênito. E é o primogênito, né? Porque eles vão crer no Senhor e vão ser salvos. É disso que fala o texto. Como nós lemos em Romanos 11:15 ali, né? Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a admissão senão a vida dentre os mortos? Então essa vida dentre os mortos, o apóstolo Paulo está citando Ezequiel 37, que nós estudamos na aula passada. Então vamos ler aqui o versículo 26, aqui, continuando. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Essa palavra impiedades aqui a gente já estudou, né? E ela fala de uma falta de reverência para com Deus, né? O povo hoje de Israel, eles temem a Deus, eles adoram a Deus, porém não com entendimento, como diz o apóstolo Paulo, né? Ou seja, eles não creram em Jesus Cristo. Então essa adoração deles hoje não é em realidade, é só na sombra do passado, só estão naquela sombra do Antigo Testamento. Eles não entenderam ainda o propósito de Deus. Mas quando eles virem o Senhor, então Deus vai remover essa impiedade. Então eles vão crer, eles vão confessar o Senhor ali diante dos olhos dele. É isso que o texto está dizendo aqui. E olha o 27, corroborando com tudo isso que a gente está falando. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Tá vendo? Aqui essa palavra concerto aqui tem a ver com aquele concerto, com aquele pacto, é um pacto, né? Ele falou assim, esse será o meu pacto com eles, né? Mas Israel já não tem um pacto com Deus? Sim, o pacto da lei. Só que eles desobedeceram a Deus. E se eles estão em desobediência com Deus, logo eles quebraram o concerto, eles quebraram o pacto. Mas o que eles não entenderam até agora, pelo menos a maioria deles não entenderam até agora, é que o concerto de Deus consiste em tirar os pecados. Ou seja, não consiste que Deus espera para firmar o acordo, que Deus espera que o homem obedecesse. Não. Deus se baseia no seu acordo, no seu concerto, no seu pacto, aquilo que Jesus fez na cruz. Compreende? É isso que eles vão entender nesse dia. Porque eles vão olhar para Jesus e vão lembrar que crucificaram Jesus. Como diz lá em Zacarias, aquele que nós traspassamos.
aquele que transpassaram. Então eles vão lembrar que transpassaram o Senhor e vão entender, finalmente eles vão entender o conserto de Deus. Que é quando o Senhor tira os seus pecados. De que maneira? Com o sangue vertido na cruz. Que coisa linda isso, irmãos. Que maravilha isso. Ver isso, que Deus está... como Deus restaura o povo dele, né? Como Deus restaurou, vai restaurar Israel, né? É uma coisa maravilhosa de se ver. Você vê o caráter de Deus, né? Às vezes a gente tem uma visão errada de Deus. Acho que Deus é aquele carrasco, aquele ser supremo que se a gente erra, simplesmente Deus nos joga para fora como se fosse nada, como se fosse, né? Que o amor de Deus está condicionado ao fato de sermos obedientes, né? Não estou dizendo que devemos ser desobedientes, mas estou dizendo que Deus já nos ama mesmo quando somos desobedientes. Deus nos amou. Porque Deus prova o seu amor para conosco quando enviou a Cristo, sendo nós ainda pecadores, quando Ele nos deu Cristo para morrer por nós. Deus prova o seu amor dessa maneira, né? E quando olhamos para esse amor nos constrange, nos transforma, e aí sim podemos ser obedientes. Porque esse amor nos transforma. Mas o amor parte primeiro de Deus e não do homem. Não foi o homem que escolheu a Deus, mas Deus que escolheu o homem. Tudo parte de Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Né? Olha só, 28. Assim quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, por que eles são inimigos por causa do Evangelho? Né? Quanto ao Evangelho. Né? Porque eles não entenderam isso que o apóstolo Paulo acabou de dizer. O que é o Evangelho? Que Jesus veio, que o Filho de Deus veio ao mundo e derramou o seu sangue por nós. E ao olharmos para Ele, ao crermos nele, nós recebemos perdão, temos os nossos pecados lavados, somos perdoados e aceitos. Isso é o Evangelho. Tá certo? E isso eles não entenderam ainda. Né? E são inimigos por causa de vós, ou seja, porque o endurecimento veio em parte a Israel para que nós, os gentios, pudéssemos entrar. Mas Deus não se esqueceu da eleição. E essa eleição, e eu não estou falando aqui de calvinismo, não tem nada a ver. Essa eleição é o quê? Por causa dos pais. Que pais? Abraão, Isaac e Jacó. Promessa que Deus fez lá atrás. Lembra do pacto de Abraão? Então, é porque um dia Deus prometeu para Abraão que iria fazer isso, queria dar a terra ao povo, e foi o que Deus fez. Hoje o povo está lá na terra. Aqueles herdeiros de sangue de Abraão estão lá na terra. Né? Só que não foi só isso que Deus prometeu. Deus prometeu não só a terra, mas prometeu também o herdeiro. Então hoje eles têm a terra, mas não têm o herdeiro. E o herdeiro é quem? É Cristo. (29) 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Olha só, irmão. Que tremendo isso, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? São sem arrependimento. Está querendo dizer que primeiro partiu de Deus. Aquilo que a gente acabou de dizer aqui. Né? Primeiro parte de Deus. A ação parte de Deus. E o homem só pode reagir a essa ação de Deus. O homem não pode iniciar algo em Deus, compreende? Toda bondade, toda boa graça, todo dom, toda dádiva vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, ou seja, tá vendo? Está dizendo que Israel está em desobediência. Tá vendo? Então vocês também estavam em desobediência. De que maneira? Nós gentios, né? Nós que eu digo, no caso aqui eles, né? Os romanos, né? Eles vinham do paganismo. Eles vinham de religiões pagãs, de culto a deuses, de
de orgias, de coisas terríveis, né? Ou seja, antigamente fosse desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aqui concordo com o que o apóstolo Paulo fala, que todos pecaram e igualmente estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos quem? Judeus e gentios. Compreende? Então, irmãos, é lindo ver como o apóstolo Paulo vem concluindo esse capítulo 11 aqui agora. É como se ele colocasse uma cereja no bolo, né? E que bolo é esse? O bolo da justificação pela fé. Tá vendo? Primeiro, do capítulo 1 a 8, ele mostrou a doutrina da justificação pela fé, né? Como que Deus fez? Por que Deus fez e como Deus fez, né? E como Deus faz ainda em nós, né? E depois de mostrar como, por que e como, ele mostra Israel nessa história, que ele mostra no capítulo 9, 10 e 11. Israel nessa história da justificação. Onde entra Israel nessa história toda? Né? E por fim ele completa o assunto, ele encerra o assunto, ó, dizendo que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Ou seja, não é porque nós obedecemos a Deus que chegamos a Deus. Pelo contrário, nós estávamos em desobediência, né? Mas Deus nos amou, Deus provou o seu amor, né? Nos chamando mesmo nós sendo ainda pecadores e desobedientes, perversos no nosso coração. E Deus nos amou e nos chamou, mas Ele não se esqueceu de Israel. Aí o apóstolo Paulo vai concluir. O Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo louvando a Deus e é um gemido no Espírito, um gemido de gratidão, no caso, né? Um salmo de gratidão aqui a Deus, né? De como de quão maravilhoso é esse plano eterno de Deus. Esse plano que estava oculto, mas que agora é revelado, né? Olha só, verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou a mente do Senhor, né? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe fosse recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto é bem claro, né? Ele fala assim, quem compreendeu a mente do Senhor, né? Quem foi seu conselheiro? A eleição aqui, o que ele está falando aqui? Ele está falando do tema eleição, né? Ou seja, quem que foi eleito? Fui eu e você que fomos eleitos e o fulano lá não foi eleito? Não, não é isso que ele está falando. Isso não é eleição. O que ele está falando é que eleição é o quê? É judeus e gentios formando um só corpo. Isso é eleição. Compreende? A nação de Israel é eleita por causa dos pais, né? E esse plano Deus tinha lá desde antes de Adão cair, Deus já sabia tudo o que ia acontecer e Ele já tinha tudo planejado na sua mente. Antes de qualquer homem imaginar, aliás, antes de qualquer homem ter nascido, Deus já tinha esse plano estabelecido na sua mente, né? Tem gente que acredita que Deus criou o homem, Adão e Eva, aí Ele criou o homem para viver para sempre, deu a ele o fruto da árvore, da vida, e daí o homem desobedeceu e teve um problema aí, né? Aconteceu um problema, e agora o que faremos?
né? O pai conversa com o filho, o que faremos? Como se Deus fosse pego de surpresa. Como se Deus, ao criar o homem, já não soubesse que o homem ia fazer isso. Né? O irmão Gino, ele falava de uma maneira tão maravilhosa, ele ensinava isso dizendo assim que Deus foi criando, né, todas as coisas, Deus criou, chegou no quarto dia, no quinto dia, mas quando chegou no sexto dia, a expressão que se usa ali não é mais Deus criou ou Deus fez, né? Mas ali façamos o homem conforme a nossa imagem. Façamos, mudou o verbo ali, não é mais criou, é façamos. Né? Deus então assume uma posição ali. Alguns estudiosos dizem que ali é o concílio da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ele fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. Né? Não falou conforme a minha imagem, mas conforme a nossa imagem. Né? Façamos o homem conforme a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Ou seja, da mesma maneira que somos parecidos, eles serão parecidos conosco. Né? Ou seja, o homem tendo a capacidade de escolher. O homem tendo aquilo que é chamado na palavra de vontade. Coisa que é diferente dos outros seres vivos. Os outros seres vivos não têm essa capacidade de racionalizar, de entender a situação que está e de tomar decisões racionais, de fazer escolhas. O animal normalmente age de acordo com o seu instinto, né, de sobrevivência, de procriação. Né? Mas nós não somos assim. Nós temos a capacidade de escolher, de tomar decisões. E a primeira decisão ali a ser tomada no Jardim do Éden era se o homem queria caminhar com Deus ou se queria caminhar sozinho, com suas próprias pernas. E Deus sabia que o homem ia tomar essa decisão. Deus já sabia. Mas dentro da desobediência do homem, Deus transforma a maldição em bênção. Ele transforma aquela desobediência num conhecimento profundo dele mesmo. Ou seja, onde ele tem a oportunidade então de revelar o seu filho, mesmo no meio da desobediência do homem. Isso é algo que só pode surgir na mente de Deus, né? Não tem como um ser humano ter concebido essa ideia, né? É algo maravilhoso. É isso que o apóstolo Paulo está olhando aqui, está jubilando, né? O Espírito Santo não se aguenta aqui, começa a transbordar de alegria, né? E como eu disse na aula passada, o apóstolo Paulo, na verdade, está parafraseando um texto que está lá em Isaías, no capítulo 40, né? Quando ele fala a profundidade das riquezas, né? Quando ele fala, quem compreendeu a mente do Senhor, né? Isso está em Isaías 40. Né? Então é o Senhor citando lá Isaías 40 e mostrando o que Isaías estava falando ali. Tá vendo? Isso estava em oculto. Os judeus liam aquilo e não compreendiam. Né? Que Deus faria essa obra maravilhosa e incluir gentios nessa história toda. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o assunto em si, né, a aula em si do capítulo 11 está concluído, né? Eu não vou entrar no 12 para não ficar picado, né, o assunto,